Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós não devemos temer mal algum. O mal que sobrevém às nossas vidas, nós não devemos ter medo. Não devemos temer os inimigos, não devemos temer a afronta, porque se nós estamos centrados em Deus, nós estamos sendo protegidos por Ele. Por isso que nós não devemos ter medo. É que nem o louvor. Nós não devemos temer se atrás vem Faraó, se os nossos inimigos vêm ao nosso encontro, né, ou estão ao nosso derredor. A gente não deve temer, porque a palavra é bem clara, né? Eu quero deixar uma palavrinha que está aqui no livro de Jeremias 38, a qual fala, né, de um rei que não ouviu a orientação do profeta, um rei a qual não queria ouvir aquele decreto. Muitas das vezes nós não queremos ouvir, né, os decretos que Deus tem para nossa vida. E aqui Jeremias ele foi usado para dizer o que Deus mandou ele falar para aquele rei. Jeremias foi usado de uma seguinte maneira. Ele estava sendo usado pelo próprio Deus. Em Jeremias 38 fala: certa vez Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur. Se acaso cair, eu vou continuar. Paz, Gogô. Seja bem-vinda. Aperta os coraçõezinhos, compartilha a live que o povo vai chegando. A internet não está muito boa, mas eu vou continuar até onde dá. Certa vez, Cefalias, filho de Matã. Amém? E Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malaquias, ouviram o que eu estava dizendo ao povo. Eu dizia que Jeremias, o Senhor Deus tinha dito o seguinte, porque Deus falou com ele: quem ficar na cidade vai morrer em combate ou de fome ou até de doença. Mas aquele que sair e se entregar aos babilônicos não será morto, pelo menos escapará com vida e continuará a viver. Eu estava dizendo que o Senhor também tinha dito isto. Olha só o profeta falando. Certamente entregarei esta cidade ao exército do rei da Babilônia e ele a conquistará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem que morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade e desanimando todo o povo. Este homem não está procurando ajudar. O que ele quer é a desgraça de todos. Olha só, o profeta foi levantado por Deus para dizer que eles deveriam se entregar ao rei da Babilônia para se manter vivo. Mesmo eles deixando o rei tomar conta da cidade, eles continuariam vivos. Mas o rei, no seu orgulho, na sua soberba, ele não acreditou. Ele queria ouvir do profeta algo que enchesse o ego dele, algo que correspondesse à vontade dele. Muitas das vezes nós somos assim. Muitas das vezes Deus manda falar algo para nós. Muitas das vezes Deus usa o profeta, usa a palavra para falar conosco. E tem pessoas que não aceitam porque acham o decreto muito duro. Ah, mas Deus está usando a boca do pastor, da pastora. Essa palavra é tão dura que eu não aceito, não pode ser Deus. Eu já ouvi isso, irmãos. Muitas pessoas só querem ouvir aquilo que agrada o seu ego, o seu eu, aquilo que vai motivar, né, a sua vontade. E nem sempre Deus vai dar um decreto a qual nos agrada. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, os decretos de Deus na nossa vida não é aquilo que nós almejamos, não é aquilo que nós sonhamos. Paz, Esther, beijinho na Joyce, feliz aniversário para ela.
Então aqui o rei, ele queria ouvir um decreto diferente. Ele queria que o profeta chegasse e falasse algo que elevasse o ego dele, que falasse aquilo que ele queria ouvir, que ele seria vencedor, ou que Deus ia dar os inimigos na mão dele, mas não era isso que Deus estava dizendo. Deus disse para ele: quem ficar nessa cidade vai morrer em combate, ou de fome ou de doença, mas aquele que sair e se entregar para os seus inimigos babilônicos, este viverá. Esse vai escapar com vida e vai continuar a viver. Olha só, Deus falando através da boca do profeta: se você ficar aqui, vocês vão morrer nas mãos dos babilônicos. Se vocês ficarem aqui, vocês vão morrer de fome. Se vocês ficarem aqui, vocês vão morrer de doença. Mas se você se entregar para os seus inimigos, vocês vão viver. Mas ele não aceitou aquele decreto. Ele não acreditou que era Deus que estava usando a boca de Jeremias, tanto que é que no 4, as autoridades que rodeavam o rei, né? Eles disseram: este homem tem que morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade e desanimando todo o povo. Este homem não está procurando ajudar, o que ele quer é desgraça de todos. Olha só. Os conselheiros do rei disseram: Jeremias precisa morrer, porque com essas palavras ele está tirando a coragem do povo, ele está deixando o povo com medo, ele está deixando os soldados sem coragem, desanimado. Como que eles vão lutar essa guerra? Mas Deus não mandou eles lutar a guerra, Deus mandou eles se entregar. Para continuarem vivos, Deus mandou eles se entregar. Só que ele não quis ouvir o profeta. Ele achou que o profeta estava doido, falando algo que era loucura. Se entregue para os teus inimigos. Imagine alguém chegar em você, você está passando por uma luta, alguém está te perseguindo, e alguém chegar em você e dizer: não, deixa essa pessoa, vai até ela, peça perdão você para essa pessoa, e você achar: mas a pastora, o pastor, a irmã está doida. Como que eu vou ir até essa pessoa se ela que está me perseguindo, ela que está falando mal de mim? Não é assim, irmãos? Hoje nós somos assim. Muitas das vezes Deus usa a boca do varão, usa a boca do profeta, usa a boca da irmãzinha, e a pessoa acha que não é Deus, porque não é aquilo que agrada o nosso eu. Então nós temos que entender que nem sempre aqueles decretos que Deus dá para a nossa vida vai nos agradar, vai elevar o meu ego, vai responder aquilo que eu quero ouvir. Na maioria das vezes a minha vontade não está alicerçada à vontade de Deus. É isso que eu tenho que entender. Deus conhece o meu futuro, Deus sabe lá na frente o que vai acontecer. Aqui Deus estava dando um decreto para eles se entregar, para eles continuarem vivos. Era para eles entender que Deus queria eles vivos, não queria que eles morressem, não queria que eles passassem necessidade, que eles fossem perseguidos, humilhados, não. Deus queria que eles continuassem vivos, só que eles entenderam aquela palavra do profeta, eles entenderam como sendo uma afronta, tanto é que eles intentaram matar Jeremias. Mais adiante, no 5, o rei Ezequias diz: muito bem, faça o que vocês quiserem com Jeremias. Eu não posso segurar vocês. Tá muito ruim a internet, mas eu vou continuar. Aleluia. No 5, o rei disse para eles: muito bem, faça o que vocês quiserem com Jeremias. Eu não posso segurar vocês. Olha só, o rei se isentou da responsabilidade. O rei era para ter ouvido a voz do profeta, que era usado pelo próprio Deus, e o rei preferiu ouvir a voz dos homens, dos conselheiros deles. Os conselheiros a qual queriam falar aquilo que agradasse ao rei. Então, meu marido está ligando. Então, muitas das vezes nós somos assim, muitas das vezes a gente quer ouvir aquilo que agrada o nosso eu.
e nós não queremos ouvir a direção de Deus. E aqui os homens ouviram aquilo que o rei mandou. Façam o que vocês quiserem com Jeremias. Então eles me pegaram, me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas, não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Olha só havia lama no poço. Então é isso que os inimigos querem, que a gente esteja na lama, que a gente esteja caído, que a gente se enterre na lama, literalmente. Nossos inimigos, irmãos, muitas das vezes querem ver a gente prostrado, caído na lama, na sujeira, no pecado. Muitas das vezes as pessoas nos lançam numa lama, vamos dizer assim, espiritual, nos jogam num poço ou numa cova, ou numa cisterna, que nem a palavra nos mostra. Quantos dos profetas foram lançados no poço, na cisterna? José foi jogado num poço pelos próprios irmãos, somente por José ter falado do seu sonho. Talvez hoje você está sendo perseguido, talvez alguém queira te ver na lama, literalmente, porque você falou um sonho seu, porque você almejou algo que veio da parte de Deus e quis compartilhar com alguém que você achava que torcia por você, alguém a qual você esperava uma palavra de incentivo, uma palavra de coragem, e muitas das vezes essas pessoas nos lançam num poço, ou nos lançam, né, no lamaçal, literalmente, para a gente se afundar. Seja com uma palavra, às vezes a pessoa está tão feliz com algo que Deus falou para mim, para você, e aí a pessoa vem com a palavra de derrota, a pessoa vem com a palavra de desânimo, a pessoa vem para tirar a nossa coragem. O inimigo tem várias maneiras, irmãos, de nos prender. Muitas das vezes são com palavras. Então, cuidado com as pessoas que te rodeiam. Cuidado com o que as pessoas falam para você. Muitas das vezes são pessoas que andam com você. Muitas das vezes são pessoas da mesma fé que você. Mas no momento que você fala algo que Deus te deu, que você comenta um sonho que você tem, muitas das vezes o inimigo usa a boca dessas pessoas para te tirar do foco, para te lançar uma palavra de derrota, para te lançar uma palavra de maldição. Então nós temos que vigiar. Aqui Jeremias fala o seguinte: eles me pegaram, me puseram dentro do poço, eles me desceram em cordas, não havia água no poço, porque Deus preparou até o poço a qual eles iam lançar Jeremias, porque geralmente poço tem o quê? Água, não é só lama. Mas eu creio que aqui era a providência de Deus para cuidar, como se diz, para proteger o profeta, porque foi o próprio Deus que usou a boca dele. Amém? Não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Olha só, eu me atolei na lama. É isso que os nossos inimigos querem, nos ver caído na lama, irmãos. Nós temos que entender que o inimigo veio para matar, roubar, destruir sonhos, destruir projetos, destruir desejo, alamandarabachai. O inimigo, ele vem para nos derrubar literalmente, nos jogar na lama, e muitas das vezes é na lama do pecado. Quantas pessoas o inimigo lança uma armadilha e a pessoa cai. A pessoa estava muito bem nos caminhos do Senhor, a pessoa estava indo muito bem, mas aí por causa de uma palavra, por causa de um problema, por causa de uma situação, a pessoa hoje se encontra novamente no lamaçal do pecado. É isso que Satanás busca, é isso que Satanás quer, é isso que ele está conseguindo no dia de hoje, é derrubar muitos cristãos, porque a pessoa, ela não ouve aquilo que Deus tem para a sua vida, não ouve o profeta, não ouve a palavra de Deus. E muitas das vezes a pessoa cai no seu próprio entendimento, que nem o rei. O rei preferiu
preferiu ouvir aqueles conselheiros, preferiu ouvir aquelas pessoas que não tinham nada de Deus do que ouvir o profeta. Jeremias, ele foi boca de Deus, ele era usado pelo próprio Deus para dar os decretos. O próprio Deus falava com o profeta, o próprio Deus falava pela boca do profeta e o povo não aceitou. E aqui mais adiante ele diz: Ebimeleque, um eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no palácio real, ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei. O eunuco Ebimeleque disse o seguinte: ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço e ele na certa vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem a Ebed-Melech levar 30 homens dali e me tirar do poço antes que eu morresse. Então Ebed-Melech levou os homens ao depósito do palácio, pegou alguns trapos de roupas usadas e desceu pelo meio das cordas para dentro do poço onde eu estava e disse: Jeremias, põe esses trapos debaixo dos seus para que essas cordas não machuquem você. Eu fiz o que eles mandaram, então me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Depois disso, fiquei no palácio da guarda. Olha só, o próprio inimigo, o próprio rei que não aceitou a palavra do profeta, o próprio rei que se isentou de ouvir o profeta e ouviu aqueles... O próprio rei que se isentou de salvar o profeta, de ouvir o profeta e ainda lavou as mãos, mandou os soldados fazer o que quisesse, os conselheiros fazer o que quisesse com Jeremias, que foi lançar no poço, mesma pessoa que decretou a morte de Jeremias foi a mesma pessoa que deu a ordem para tirar Jeremias dos poços. Olha só a providência divina de Deus. Não importa o que estão intentando contra a sua vida, não importa o que... Tá ruim a internet, irmãos. Vou ver se concluo, né? Então, irmãos, não importa o que os inimigos intentarem te matar, te lançar no poço, te derrubar, te jogar num lamaçal, não importa. Se Deus é contigo, o próprio Deus vai prover aqueles que vão te tirar desse lamaçal. O próprio Deus vai prover a Lamandarabachai para que teus mesmos inimigos que tentaram te matar vão ser os mesmos que vão aí te tirar do poço. Vão ser os mesmos que Deus vai usar para te exaltar, para te levantar, para te tirar desse lamaçal, a Lamandarabachou. Porque o próprio Deus é que peleja a nossa causa. Se Jeremias ficasse lá no poço murmurando: Senhor, o Senhor me deu uma palavra para me levar até o rei, eu te obedeci, e mesmo assim o Senhor permitiu que o rei abrisse mão das minhas palavras, daquilo que o Senhor mandou eu falar para ele, e deixou que esses homens me lançassem nesse poço. Eu estou conjecturando na palavra sem ferir o texto, irmãos. Se Jeremias fizesse isso, com certeza Deus não ia tirar ele de lá. Mas aqui mostra que quando nós somos firmes, quando nós obedecemos aquilo que Deus tem para nossa vida, assim como o profeta Jeremias, ele pagou um preço, mas ele obedeceu. Ele não falou aquilo que agradasse o rei, ele não falou aquilo que iria agradar o rei, muito menos os conselheiros, ele falou aquilo que agradava a Deus. Irmãos, nós temos que entender que nós temos que falar aquilo que agrada a Deus. Eu não posso ser conivente com o pecado, eu não posso estar conivente com o erro dos irmãos, porque senão nós vamos pagar um preço muito mais alto. Jeremias, ele pagou o preço por falar a verdade, por falar aquilo que Deus mandou. Só que aqui nos mostra que quando nós falamos a verdade, quando nós obedecemos a voz de Deus, nós pagamos também preço. Mas também, se a gente se manter firme naquilo que Deus tem para a nossa vida, o próprio Deus vai usar os nossos inimigos para nos exaltar.
Aqui os próprios que lançaram Jeremias no poço foram os mesmos que foram lá tirar ele. Foi os mesmos que lançaram ele, foram lá tirar, e ainda com decreto do rei, daquele a qual não quis ouvir o profeta. E mais adiante, Zedequias, o mesmo rei que não quis ouvir a direção, ele disse para Jeremias: vou lhe fazer uma pergunta e não quero que você esconda nada de mim. No 15, aí Jeremias respondeu: se eu disser a verdade, o Senhor vai me matar. E se eu lhe der conselho, o Senhor não vai me ouvir. Olha só, Jeremias já sabia. Se ele falasse a verdade, que foi o que Deus mandou, ele iria tentar novamente matar Jeremias. Ou se Jeremias falasse o que ele não queria ouvir, ele diz aqui: se eu disser a verdade, o Senhor me matará. E se eu lhe der conselhos, o Senhor não vai ouvir, porque o Senhor é um homem tolo. É isso que Jeremias quis dizer aqui. Eu já dei o decreto que Deus mandou para a sua vida. Se entregue nas mãos dos babilônicos, que o Senhor vai se manter vivo. A sua casa vai continuar viva. Vocês não vão morrer de doença, não vão morrer de fome. Mas o Senhor não quer ouvir a voz de Deus. O Senhor tentou, ainda deixou os conselheiros me lançar naquele poço para mim morrer. Imagina se eu falar agora na sua cara aquilo que o Senhor não quer ouvir. Aí ele disse assim: aí o rei Zedequias me prometeu guardar segredo o seguinte: pelo Senhor Deus que está vivo e que nos deu a vida, juro que eu não te matarei. Você nem o entregarei aos homens que querem matá-lo. Então ele prometeu para Jeremias que mesmo Jeremias falando que não agradasse a ele não ia matar e nem ia entregar ele para os homens. Então eu disse a Zedequias que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: rei Zedequias, se você se entregar aos oficiais da Babilônia, você não será morto e esta cidade não será queimada. Tanto você como a sua casa ficarão vivos. Porém, se você não se entregar, então esta cidade será entregue aos babilônicos e eles a queimarão e você não escapará deles. E o rei Zedequias respondeu: mas eu tenho medo dos judeus que passaram para o lado dos babilônicos. Pode acontecer que os babilônicos me entreguem a esses judeus e eles me torturem. Ele tinha medo que os judeus que forem entregues para os babilônicos pegassem ele e torturassem. Mas só que aí ele disse: aí eu disse ao rei: o Senhor não será entregue a esses judeus. Por favor, obedeça a mensagem de Deus como lhe falei. Então tudo lhe correrá bem e o Senhor não será morto. Olha só, o profeta ainda pediu: por favor, obedeça a mensagem de Deus. Obedeça a mensagem de Deus, obedeça aquilo que Deus te ordenou. Para Deus te manter vivo, você precisa obedecer. Alamandarabachou. Obediência é melhor do que sacrifício, irmãos. Muitas das vezes nós estamos pagando o preço por causa da nossa desobediência. E aqui mais adiante você vai ver que o rei, ele não quis obedecer. Ele não quis obedecer. Mais adiante a palavra diz: o rei foi enganado e dominado pelos seus melhores amigos. E agora ele se afundou os pés na lama e os seus amigos o abandonaram. Olha só, ele não quis ouvir a voz de Deus que falava através do profeta Jeremias. Ele preferiu novamente ouvir aqueles amigos que levaram ele para a lama, aonde ele mesmo tinha lançado Jeremias, foi aonde os amigos deles colocaram. Preste atenção, irmãos. Preste atenção na palavra. Ele não quis ouvir a primeira vez, aí os amigos dele, os conselheiros, lançaram o profeta na lama, e agora ele mesmo era lançado, Alamandarabachou. Ele mesmo foi lançado na lama pelos seus próprios amigos. Olha só, ele foi confiar em homens.
Nós precisamos entender a palavra de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Se ele obedecesse a voz de Deus, ele tinha sobrevivido, a sua família tinha sobrevivido. Se você for ver daqui para frente, a vida desse rei foi uma derrota. Os babilônicos tomaram conta de lá da cidade, mais adiante falo sobre isso. Os babilônicos tomaram conta daquela cidade, eles mataram Zedequias, eles mataram a família de Zedequias. Vá para a palavra, irmãos, ele pagou um preço muito alto. Por quê? Aqui, ó, quando Jerusalém foi tomada, todos os altos funcionários vieram e sentaram nos seus lugares. Quando o rei Zedequias e todos os seus soldados viram o que havia acontecido, tentaram fugir da cidade durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei. Foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército babilônico os perseguiu e prendeu Zedequias na planície de Jericó. Eles levaram como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Amate. Ali Nabucodonosor o condenou em Ribla. O rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença dele. Também mandou matar as autoridades de Judá e depois mandou furar os olhos de Ezequias. Olha só o preço que ele pagou por não obedecer. E hoje, muitas das vezes, irmãos, nós estamos pagando um preço alto. Às vezes a nossa família, a nossa casa paga esse preço por falta da nossa obediência. Muitas das vezes nós estamos com o coração tão endurecido, ou nós nos levamos por conselho de homens, de pessoas que não têm a presença de Deus, porque essas pessoas estão nos aconselhando, estão falando tudo aquilo que eleva o meu ego, tudo aquilo que eu quero ouvir, tudo aquilo que o meu orgulho deseja ouvir. E muitas das vezes a Lamandarabaxou, a própria palavra vem de encontro à nossa vida e diz: não vai por aí, não tome essa direção, vai por esse caminho, abandone essa pessoa, deixa essa pessoa que está te levando para o fracasso. Não, sai daí, não coloca os teus pés mais aí, porque aí Deus não está nesse lugar. Não, essa porta se fechou porque foi o próprio Deus, a Lamandarabaxou, que fechou essa porta, mas a pessoa não entende. A pessoa está com o coração tão endurecido, a pessoa está tão perdida nos seus pecados, nas suas vontades, que ela paga o preço. Aqui Jeremias deu uma segunda chance para esse rei, porque Deus usou a boca de Jeremias para dar uma segunda chance, mas ele preferiu ouvir aqueles conselheiros que ele achava que era amigo dele, mas que levaram ele para a lama. Eles, os próprios amigos deles, os próprios conselheiros, levaram o rei para a lama e ele pagou um preço. A sua casa pagou o preço, a cidade inteira pagou o preço. Os filhos foram mortos diante dos olhos do rei e o rei Zedequias teve seus olhos vazados. Por quê? Por causa da desobediência. É isso que o inimigo quer, irmãos. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. E aqui mostra que o inimigo venceu essa peleja por causa da desobediência do rei. Muitas das vezes a nossa casa está pagando o preço por causa da nossa desobediência. Muitas das vezes os nossos olhos são vazados, literalmente, porque nós não queremos enxergar aquilo que Deus está nos mostrando. Muitas das vezes o inimigo vaza os nossos olhos, o inimigo coloca vendo nos nossos olhos para a gente não enxergar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque o nosso orgulho, a nossa soberba, Lamandarabaxou, falar mais alto. Muitas das vezes nós preferimos ouvir a voz do homem do que a voz de Deus. Muitas das vezes Deus está dando a direção, Deus está orientando a Lamandarabaxou através dessa live, através da palavra dele, e nós insistimos num erro, em algo que nós queremos tanto para a nossa vida, e aí a gente acaba pagando o preço e a nossa família e toda a nossa casa
casa muitas das vezes paga um preço. Quantas pessoas eu vejo dentro da igreja, quantas pessoas que se dizem filhos de Deus, que hoje estão pagando preço, seus filhos estão pagando preço por causa de uma desobediência, por causa da desobediência dos pais, nossos filhos pagam. Por causa, a maldição sem causa, ela não tem efeito, mas a maldição com causa, irmãos, ela tem efeito. A Bíblia é bem clara. Lá no Antigo Testamento fala que há pessoas que têm maldição até a quarta geração. A quarta geração é amaldiçoada por causa da desobediência. Então, irmãos, que nós venhamos entender essa palavra, que nós venhamos ouvir a voz do Senhor, que nós venhamos ser obedientes à voz de Deus, que a gente venha tirar o nosso orgulho, a nossa soberba e aceitar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque muitas das vezes aquilo que Deus tem para a nossa vida, Lamandarabachou, não é o que eu quero, não é o que eu almejo, mas lá na frente Deus sabe as armadilhas que o inimigo está armando para mim, sabe os laços que meus inimigos estão armando para mim cair, porque Deus é um Pai tão bondoso, Deus é um Pai tão misericordioso que Ele vela pelos seus. Pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta, mas eu, todavia, o Senhor, não esqueço de você. Essa é a palavra a qual Deus colocou nessa tarde no meu coração. Eu espero que vocês venham meditar nessa palavra. É Jeremias 18, medite na palavra, eu creio que Deus vai falar grandiosamente muito mais ao teu coração. Eu creio que você entendeu o recado de Deus, ouça a voz de Deus, ouça a voz do profeta, Lamandarabachou, ouça aquilo que Deus está te direcionando. Se Deus diz sai daí, saia. Se Deus diz não, é não. Se Deus manda você ir por outro caminho, abandonar pessoas, se Deus manda você seguir em frente, Lamandarabachou, continue. Faça aquilo que Deus te mandou, por mais que você não queira, por mais que você não tenha vontade, mas obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui nessa palavra a gente vê um rei tolo, um rei sem sabedoria, um rei que estava perdido nos seus próprios interesses, nas suas próprias vontades, e ele pagou o preço, só que ele não pagou sozinho, a sua casa toda perseverou, a sua casa toda foi morta, seus filhos foram mortos, ele teve os olhos vazados, porque é isso que o inimigo quer nos cegar. O inimigo quer nos cegar, Lamandarabachou, porque ele não quer que nós vejamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. O inimigo tem várias armadilhas e uma delas é colocar venda nos nossos olhos, é nos cegar, é vazar os nossos olhos. Lembre-se de Sansão. Sansão teve os olhos vazados também por causa do pecado dele, por causa do orgulho dele, por causa da concupiscência dele, por causa da vontade dele, por causa da desobediência dele. E aqui o rei também me mostra que foi por causa da desobediência, por causa do orgulho, por causa de ouvir a homens em vez de ouvir a Deus. Ele teve os olhos vazados, toda a casa dele pereceu, ele perdeu tudo, perdeu seus filhos, foram mortos diante dos olhos dele. O rei fez com que ele tivesse a última visão da vida dele, a morte dos filhos, e depois vazou seus olhos por causa da desobediência. Irmão, a palavra de hoje não é que seja dura, mas é para nos mostrar que é melhor eu obedecer a Deus do que sacrificar a minha vida e a vida dos meus. Então, que você venha obedecer à voz de Deus. Por mais que esteja doendo, faça aquilo que Deus te mandou. Por mais que você tenha que abandonar pessoas no meio da caminhada, faça aquilo que Deus está te mandando. Muitas das vezes, irmãos, nós temos que sacrificar nossa própria vida, Lamandarabachai. Muitas das vezes nós temos que sacrificar nossas vontades, Lamandarabachai, por causa da vontade de Deus.
Mas é melhor, irmãos, a gente sacrificar a nossa vida e obedecer, porque lá na frente Deus vai te mostrar que aquilo que você fez foi a melhor escolha. Quando você olhar para trás e você ver o que Deus fez na tua vida, o que Deus vai fazer, ela mandará baixou na vida dos teus familiares, o que Deus está fazendo na vida dos teus filhos, os livramentos que Deus vai te dar, vai valer a pena. Então que você venha ficar com essa palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. E que você guarde essa palavra no coração, que você venha meditar nessa palavra, Jeremias 18. Não sacrifique a sua vida, não sacrifique os seus, não sacrifique aquilo que Deus tem para a sua vida. Obedeça, ouça a voz de Deus. Jeremias obedeceu em todo o tempo, ele falou aquilo que agradava a Deus, não que agradava ao rei. E no final você vai ver que o rei da Babilônia mandou cuidar de Jeremias, mandou que ele saísse lá do pátio da guarda onde ele estava, mandou ninguém tocar na vida de Jeremias, era um tempo de escassez, era um tempo de guerra e o rei protegeu, o rei aquele que matou, o rei do povo babilônico, aquele que era idólatra, aquele que não obedecia a Deus, ele honrou o profeta, porque ele viu Deus na vida daquele profeta. Que as pessoas venham ver Deus na sua vida, mesmo que eles não acreditem no mesmo Deus que você, mas que eles venham ver Deus na sua vida e eles vão ser instrumento, eles mesmos serão instrumentos para te livrar daquilo de ruim que pode acontecer na sua vida. Porque Deus é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Amém, glória a Deus e aleluia. Essa é a palavra de hoje. É isso aí, vamos obedecer. Vamos tirar o orgulho, vamos tirar a soberba, vamos ser obedientes à voz de Deus. Glória a Deus e aleluia. Compartilhe essa live, marque seus amigos, talvez aquele irmão que está perdido, aquele irmão que está a ponto de desistir, precise dessa palavra. Tem muitas pessoas que hoje estão ouvindo muitas vozes, as vozes dos seus amigos, entre aspas, as vozes das pessoas que querem te ver na lama, as vozes das pessoas que não querem ver você prosperar, as vozes, às vezes, até de um familiar que quer te derrubar, que nem José, que foi lançado no poço, que foi vendido pelos seus próprios irmãos. Às vezes você está ouvindo tantas vozes, mas a voz que você precisa e deve obedecer, você não quer. Por quê? Porque a voz que você está ouvindo, que é de Deus, ela vai de encontro a você. Ela não vem passando a mão no seu ego, ela não vai fazer aquilo que te agrada muitas das vezes. Muito pelo contrário, na maioria das vezes Deus vai dizer não em algo que eu quero. Na maioria das vezes Deus vai fechar uma porta qual? Ali está a porta para mim cair no pecado, ali está se abrindo uma porta para mim me perder nos caminhos do Senhor, e aí Deus fecha e a gente reclama, a gente murmura, mas é providência de Deus, é cuidado de Deus, porque Deus ele vela pelos seus, ele vela pela sua própria palavra. Pode uma mãe se esquecer de um filho, repito, que amamenta, mas o Senhor, todavia, não esquece de mim e de você. Ele vela pela sua própria palavra, então ele cuida dos seus, mas nós precisamos ouvir e obedecer, porque ouvir e obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Fica essa palavra para você no dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.